Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Número de mortos nas chuvas torrenciais do litoral norte de São Paulo sobe para 48. Mais de 40 pessoas estão desaparecidas. Trabalho para recuperar as estradas começa, vias são liberadas, mas a previsão é que a rodovia Mogi-Bertioga só seja aberta daqui a 6 meses. E você vai ver também. Vítimas da maior chuva da história do Brasil começam a ser enterradas no litoral norte de São Paulo. Especialistas explicam as causas dos temporais, que a cada ano ficam mais fortes e fatais. E a gente segue acompanhando a tragédia no litoral norte de São Paulo. Algumas vias foram liberadas e as pessoas começaram a deixar as áreas mais atingidas pelos deslizamentos. Mas, infelizmente, o número de mortos subiu. 48 pessoas morreram e pelo menos 40 ainda estão desaparecidas. É para lá que a gente vai ao vivo conversar com o nosso repórter Murilo Rincon, que traz todas as informações para a gente. Boa noite para você, Murilo. Como é que está a situação por aí? Eu acho que a gente tem um congelamento na imagem do Murilo. Daqui a pouco a gente volta a falar com ele, é isso? Daqui a pouco a gente fala com o Murilo. Nós temos as imagens de lá, olha só, do que está acontecendo neste momento. Então vamos lá, olha, por enquanto, com a liberação do trecho da rodovia Rio Santos até a Barra do Saí, os turistas que passaram o carnaval no litoral norte de São Paulo estão deixando a região. Hoje foi mais um dia de muito trabalho para as equipes de resgate. As buscas por desaparecidos continuam e muita gente permanece nos abrigos improvisados. Veja na reportagem do Murilo Rincon. Muita gente ainda não teve tempo de contar os prejuízos provocados pela tragédia. Mas por onde se anda, só se vê destruição. A impressão que se tem é que um furacão passou pela praia de Toque Grande. Pedras pesadas, árvores enormes. Tudo que estava no caminho da água foi arrastado. Esta casa foi literalmente engolida por uma avalanche. A família deixou tudo para trás. O carro ficou entalado debaixo da sacada. A terra do morro da Barra do Saí desceu em grande quantidade. Até agora, a água do mar está escura, parecendo lama. Bairros inteiros foram destruídos. 22 anos de litoral, nunca vi, cara, os morros todos cederam, gente. Os turistas que vieram passar o carnaval e não conseguiram deixar a região por causa da queda de barreiras, agora fazem fila para entrar nos supermercados. Outros pegaram a estrada, mas os bloqueios e interdições estão por toda parte e o trânsito não anda. Para aqueles que tiveram as casas arrastadas pela lama, não tem muito o que fazer. A saída são os abrigos improvisados pelos órgãos públicos. E a ajuda para os milhares de desabrigados chega pelo ar, com helicópteros da Polícia Rodoviária Federal e pelo mar, com as lanchas disponibilizadas pela Receita Federal. Elas saem lotadas de comida, produtos de higiene, agasalhos e muita água potável. E a gente está precisando muito também, gente, sacos grossos, grandes, para a gente estar montando kit, para estar levando para as pessoas. A quantidade de água que caiu no litoral norte de São Paulo entre sábado e domingo foi recorde. Nunca se viu um volume tão grande. Muita gente entrou em pânico. Perdi tudo dentro da minha casa, graças a Deus estou viva, mas me machuquei muito, me machuquei aqui, nos braços, na mão. Minha família também perdeu todas as coisas. Hoje, equipes de resgate retomaram os trabalhos. Em meio a toda essa tragédia, também tem espaço para a solidariedade. Neste trecho onde nós estamos, o ponto de ônibus foi transformado num ponto de ajuda às equipes que trabalham neste local. Ali tem água, suco, café e frutas. Já deste outro lado da rua, a gente vai conseguir observar que esta casa está recebendo doações, roupas, água, alimentos não perecíveis, tudo para ajudar as famílias desabrigadas. E quando a gente ficou sabendo, já contatou os amigos de São Paulo. Nós montamos um grupo, na verdade, bem grande. E desde ontem de manhã está trazendo compras para pontos diferentes. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, também acompanha de perto a tragédia, que devastou parte do litoral norte. Com liberação de alguns acessos, o governo de São Paulo pediu que os turistas deixem a região. Existe previsão de mais chuva para os próximos dias.
É fundamental que quem puder ajudar, ajude. No portal da Rede TV você encontra os locais que estão recebendo doações para as vítimas das chuvas no litoral de São Paulo. Basta acessar www.redetv.com.br. E Amanda, vamos tentar então novamente o contato com o nosso repórter Murilo Rincon, que está em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, falando das chuvas que trazem todas essas tragédias aí para essa região do estado, né? Murilo Rincon, boa noite para você. É isso, Augusto, boa noite para você. O sinal fica muito instável, né? A gente vê e a gente nota também pela imagem do Murilo que começou a chover de novo. Olha, acho que estava voltando. Se a gente tiver um pouquinho de paciência, acho que a gente consegue restabelecer o contato. Alagamentos e bairros ficaram isolados e algumas interdições de vias de acesso, inclusive. Perdão, a gente perdeu o sinal. Pode seguir, você está no ar, Murilo. E congelou de novo a imagem, está muito instável. Esse é justamente um dos problemas da região, é esse, a falta de comunicação que as pessoas têm, não conseguem nem acesso à internet nesse momento em muitos lugares ali, né, Amanda? Exatamente, internet celular. Agora ele voltou, será que a gente tenta mais uma vez? Não? Segue? Então segue, Murilo. Não, gente, está difícil mesmo. Olha, eu já estou vendo que a imagem está congelada. A gente vai tentar restabelecer esse sinal, deixá-lo mais constante e voltamos com o Murilo Rincon assim que possível. Então vamos continuar falando dessa tragédia no litoral norte de São Paulo. O volume de chuva que caiu no final de semana por ali foi o maior já registrado em um mesmo local. Entenda o porquê desse fenômeno na reportagem de Valéria Luizetti. A Juscelia mora no litoral norte há mais de 15 anos. Ela conta que jamais viu uma chuva como a que caiu nesse final de semana. Tinha 4 casas de aluguel, eu alugava para as pessoas. E agora, como era o feriado, bastante gente desceu. E nessas casas, em cada uma, tinha mais umas 10 pessoas das famílias. E umas 30 pessoas nas casas todas, e nessas 30 pessoas, eu acho que só se restou umas 8 a 10 pessoas que ficaram vivas, que eu cheguei a ver, né? Eu me salvei por pouco, porque quando eu vi o estrondo, eu saí correndo com o meu filho e meu cachorro. O meu marido não conseguiu sair junto, ficou. Quebrou as 2 pernas, a bacia. O volume de chuvas que caiu em 24 horas no litoral paulista foi o maior já registrado na história do Brasil. Em 24 horas foram 683 milímetros em Bertioga e 626 milímetros em São Sebastião. Mas o que representa e como é calculada a quantidade de chuva em um período? O cálculo deve ser feito em milímetros e por metro quadrado. Cada milímetro de chuva equivale a 1 litro de água no espaço de 1 metro por 1 metro. Isso quer dizer que em um dia em Bertioga, por exemplo, choveu mais de 600 litros de água em 1 metro quadrado. A média de chuvas esperada para todo o litoral norte de São Paulo para esse verão era de cerca de 225 milímetros. Alguns fatores explicam esse evento extremo do final de semana. Uma frente fria do sul, junto a uma área de baixa pressão próximo à costa e a umidade intensa vinda da região amazônica. Essas baixas pressões, esses mini ciclones, se formam bem lá no oceano. É raro eles se formarem tão próximo da costa e eles se formaram colado na costa. Fatores como o aquecimento global, a urbanização e o despreparo de algumas regiões tornam esses eventos ainda mais trágicos. Nesse final de semana, 46 pessoas morreram no litoral paulista e há mais de 40 desaparecidos. Em Petrópolis, na região serrana do Rio, nas chuvas do começo do ano passado também provocaram mortes. Foram 235 vítimas. Esses 3 fatores, quando se juntam, eles são infelizmente devastadores, como a gente viu em Friburgo, lá mais para trás viu em Friburgo, viu em Teresópolis, agora viu em Petrópolis, viu em Angra, viu aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, em Baixada Fluminense, agora está vendo no litoral de São Paulo. Então, a gente precisa identificar que esses eventos extremos estão acontecendo de forma mais frequente e o pior, eles estão mais extremos. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre as chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo e ainda causam transtornos e uma tragédia imensa. Na zona norte de São Paulo, a chuva atingiu
atingiu com força um bloco de carnaval na tarde de ontem. Banheiros químicos e até foliões foram arrastados pela correnteza. Um cordão humano foi feito para evitar que outras pessoas fossem levadas pela enxurrada. Conseguimos estabelecer contato agora com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. E o São Sebastião é o município mais atingido pelas chuvas desde domingo. Ele gentilmente nos concede essa entrevista, claro, remotamente, enquanto participa de todas as operações de busca, comitê de crise. Boa noite, prefeito. Muito obrigada pela sua participação. Gostaria que o senhor contasse um pouco para a gente, descrevesse o momento em que estão essas operações de busca. Ainda há lugares inacessíveis? Quais as principais dificuldades, desafios? Quais as prioridades agora? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto e a todos que acompanham a Rede TV. Bom, neste momento as operações de busca estão concentradas nos bairros de Boiçucanga, Camburi, principalmente Vila Saí e também lá no bairro de Juqueí. O cenário é devastador. As operações são coordenadas pela Defesa Civil do Estado de São Paulo e pela Defesa Civil Municipal, com o suporte e apoio da Defesa Civil Nacional, e muitos homens, são mais de 600 homens, estão aí em operações direto nessas unidades, nesses bairros. A situação se agravou agora um pouco, se agravou no final da tarde agora, com chuva que voltou a acontecer, mas o alerta de chuvas acumuladas que podem chegar até 200 milímetros nos próximos 3 dias. Esses bairros nós temos atenção especial porque se concentra o maior número de escorregamentos de residências. E agora também, no início da noite, tivemos que paralisar as operações aéreas em função do mau tempo. Amanhã as operações serão retomadas tão logo tenhamos condições de visibilidade, condições meteorológicas favoráveis para que os helicópteros continuem fazendo o apoio e o suporte às equipes que estão na região. Também em função dessa chuva agora à tarde, tivemos 2 novos pontos de deslizamento na estrada, especificamente no bairro de Boiçucanga, sentido Camburi, e Boiçucanga, sentido Maresias, o que está impossibilitando a chegada da ajuda humanitária e a rendição das equipes que precisam descansar. Mas as equipes que estão no local continuam trabalhando de forma intensa, buscando possíveis sobreviventes. Prefeito, até que ponto a estrada está liberada aí em direção a Bertioga, de São Sebastião para Bertioga? As pessoas conseguem sair de que ponto? A partir do bairro de Juqueí. Não existe ligação entre Juqueí e Barra do Saí. Essa imagem que vocês acabaram de mostrar é exatamente esse ponto de estrada que teve o maior impacto, que foi na chamada Praia Preta. Nós temos ali mais de 500 metros de destruição. O material todinho carreou ali e nós não temos mais acesso ao bairro de Juqueí. Nós temos acesso até o Barra do Saí. Toda ajuda humanitária, toda a operação de buscas, toda a operação que está sendo encaminhada está vindo pela cidade de Bertioga. Portanto, exatamente esse trecho que está sendo mostrado agora. Esse trecho é a ligação entre a Barra do Saí e a praia, o bairro de Juqueí. Então, o acesso da região central apenas por mar ou pelo ar. E todas as estruturas estão chegando por Bertioga. Agora, as instalações elétricas estão foram refeitas ali ou ainda não deu para fazer nada a respeito disso e das comunicações das pessoas, prefeito? Bom, nós também estamos transportando as equipes das operadoras de telefonia celular, as equipes da Sabesp, que estão fazendo a conexão de água, tentando aí restabelecer o fornecimento normal, e também da empresa EDP, que faz essa reconexão do sistema de energia. Diversos bairros ainda estão com fornecimento prejudicado, como é o caso de Toque-Toque Grande. Augusto, a força das águas foi tão grande que em alguns bairros os postes de energia estão a 200, 300 metros de distância do ponto original. Eles foram literalmente arrancados e isso tudo está prejudicando. Na Barra do Saí tem energia, em Boiçucanga tem energia em diversos pontos, bem a maior parte dos bairros, mas as equipes estão trabalhando de forma intensa em todos os bairros para que a energia e telefonia celular seja restabelecida. Prefeito, 2 questões rápidas para colocar para o senhor. Primeiro,
O que será feito com os desabrigados e desalojados? Porque a gente tem milhares de pessoas nessa situação. Eu sei que faltam colchões, tem muitas doações chegando também, mas qual será o cuidado imediato nos próximos dias com essas pessoas? Elas serão realocadas e para onde? E por que não houve um trabalho de prevenção mais intenso, já que havia, desde antes do fim de semana, a notícia, a informação de que choveria muito, talvez não 600 milímetros, mas algo como 200 milímetros, sirenes, alertas, equipe de defesa civil, quer dizer, não é preciso fazer um trabalho de prevenção de risco mais adequado, mais adaptado para a realidade dessa região tão suscetível a chuvas? Bom, o trabalho de prevenção foi realizado, sim, tanto é que o meu coordenador de Defesa Civil estava em Barra do Saí na hora dos acontecimentos. Nós temos uma central de comando de operações integradas e no decorrer dos últimos anos, todas as nossas equipes de zeladoria, braçais, as diretorias regionais receberam treinamento de defesa civil e em 7 pontos espalhados no nosso município, que é extremamente extenso, são mais de 100 quilômetros, nós temos equipes de defesa civil com máquinas e equipamentos, incluindo botes de salvatagem. Portanto, o plano de prevenção, sim, foi realizado, inclusive com os alertas emitidos pela Defesa Civil Nacional, Defesa Civil do Estado de São Paulo e Defesa Civil do município. Nós começamos a operar o alerta já a partir das 8 horas, quando começaram as chuvas, 8 horas da noite. Passamos... Que pena, houve uma interrupção aí no sinal. Será que volta? Do prefeito Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião. Infelizmente tivemos, de fato, o sinal cortado como prefeito. Mas acho que ele já explicou bastante o que será, como estão as operações de busca, em que momento estão. Seria importante saber o que seria feito com os desabrigados e desalojados, mas... Exatamente. Nós agradecemos, então, a participação do prefeito Felipe Augusto de São Sebastião. E olha, 10 antenas vão ser instaladas para facilitar o acesso à internet em São Sebastião. O anúncio foi feito pelo Ministério das Comunicações. E nós vamos a Brasília conversar com a repórter Franci Rodrigues, que tem mais informações sobre isso. As antenas vão ser instaladas imediatamente. Franci, boa noite para você. Já estão em São Sebastião e a instalação já foi iniciada. Boa noite, Augusto, Amanda, todos que nos assistem. Essas antenas vão auxiliar o acesso à internet via satélite. Cada uma delas tem capacidade de 20 megabytes por segundo de conexão. E também tem baterias extras para suportar até 8 horas em caso de falta de energia elétrica. Aliás, essa questão da energia elétrica tem sido uma das reclamações dos moradores que disseram que, por conta disso, não têm como carregar os celulares e estão sem receber os alertas de perigo emitidos pelas autoridades. E, por isso, alguns pedem um retorno dos alertas via sinal sonoro, o uso de sirenes, por exemplo. E essa já é uma questão que está sendo discutida aqui em Brasília pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. As antenas que chegaram hoje em São Sebastião são as mesmas que foram usadas lá em Roraima no início da ação humanitária para retirar os indígenas Yanomamis da situação de desnutrição aguda e outras doenças infecciosas. De Brasília, Franci Rodrigues para o Rede TV News. E amanhã a gente vai saber quem será o grande ganhador do Carnaval do Rio de Janeiro. Mais de 60 blocos encerraram a folia do Carnaval. Entre eles, o Carmelitas, um dos mais queridos da cidade. Nas ladeiras de Santa Teresa, na região central do Rio, o Carmelitas esbanja a criatividade. Somos as barangas de hoje, as barangas do amanhã e as barangas de ontem. Mas é um grupo de mulheres lindas, empoderadas que adoram o carnaval e que brincam e que não tem nenhum problema em serem as baranguetes. A festa é profana, mas não faltam bênçãos. Estou aqui para abençoar todo mundo e vamos se divertir. O carnaval ainda não acabou. Eu estou me sentindo abençoado, eu vim do céu para abençoar. Reza a lenda que todos os anos uma freira pula o muro do convento das Carmelitas em Santa Teresa para aproveitar o carnaval.
Ela só volta para o convento quando a festa acaba. E os foliões usam adereços religiosos para que a freirinha passe despercebida em meio à multidão. As carmelitas, elas pulavam o convento para curtir o carnaval. Algumas batiam de frente com o lobo, algumas corriam e outras ficavam. A energia dos carmelitas contagia todas as idades. Eu me sinto bem aqui. Mas Carmen aqui, ó. Foi uma carmelita, cara. Oficialmente, o carnaval acaba hoje, mas essa carmelita não quer se despedir ainda. Daqui nós vamos para outro bloco, amanhã tem a apuração da escola de samba, a festa só acaba domingo. Tenho para mim que o carnaval no Rio não acabou, então vamos para lá que o nosso repórter Tony Vendramini fala ao vivo de um bloquinho. Tô vendo, eu acho que eu tô vendo uma carmelita atrás de você. Não sei se eu acertei, Tony, mas tem alguém fantasiado, acho que ela pulou do convento nas ruas de Santa Teresa. Ou você já está em outro bloco. Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Acabou agorinha mesmo o desfile da Banda de Ipanema, uma das bandas mais irreverentes aqui do Carnaval do Rio de Janeiro, mas o pessoal está aqui ainda animado. Olha aqui, a energia. A gente chama! Estou vendo aqui, tem um pessoal que está desde cedo aqui na animação dos blocos do Rio de Janeiro. Aí que eu não conto. Mas é isso, essa é a animação da galera do Carnaval aqui do Rio de Janeiro. Banda de Ipanema, acabou agorinha o desfile e o Carnaval do Rio não termina hoje, terça-feira não. Final de semana tem mais desfile dos blocos, tem bloco da Anitta no sábado, tem desfile das campeãs no Sambódromo e no domingo tem monobloco. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. A vida de repórter é difícil, né, Augusto? Você tá vendo, mas é animada também, não tá fácil escapar dessa festa, o pessoal tá celebrando. Em Salvador, o carnaval tomou conta da capital baiana, mas para que a festa seja ainda melhor, é preciso contar com o talento de um personagem que muitas vezes passa despercebido, escondido ali. O Marcelo Oliveira foi descobrir quem é esse personagem. Os artistas do Carnaval de Salvador são responsáveis por levar milhares de pessoas aos blocos, mas para que eles possam fazer seus shows, um personagem indispensável mostra talento no volante. O motorista é o principal responsável pela condução segura do trio elétrico pelo circuito do Carnaval, mas ele não está sozinho nessa não. Ele conta com uma equipe de assessores dos artistas que o auxilia na direção do trio elétrico do Farol da Barra até Ondina, um percurso de 4 quilômetros que é feito em até 6 horas, num veículo de 80 toneladas. Dentro da cabine do caminhão, David segue atentamente os sinais dos produtores do bloco e também o que pede a cantora em cima do trio. Para diminuir as chances de acidentes, os veículos passam por vistorias rigorosas. Um dos itens obrigatórios são esses protetores de rodas, para evitar que os foliões se machuquem. Durante o circuito, o caminhão trafega uma velocidade média de apenas 2 km por hora. O câmbio é manual e, por isso, o motorista segura o trio na embreagem o tempo todo. Bom, depois de 6 horas, desde o Farol da Barra até aqui em Ondina, a gente chegou na dispersão. Cláudia Leite já desceu do trio elétrico e eu subi aqui para conversar com o David, o motorista dela. E, inclusive, agora, esse momento requer um pouco mais de atenção, porque ele está manobrando o veículo aqui na dispersão. É um carro de 25 metros, então requer muita perícia e muita atenção nessa manobra. E como é que você fica aí com a perna o tempo todo segurando na embreagem durante 6 horas? Embreando, depois a gente procura descansar, ter um descanso bem pro próximo dia. São 6 dias de carnaval. Então a preparação física que um artista tem que ter, um motorista tem que ter quase igual. É, com certeza. Não é só nas cidades históricas de Minas Gerais que o carnaval de rua faz sucesso. Em Belo Horizonte, os bloquinhos tomaram conta de todas as regiões da cidade, arrastando uma multidão que não quer saber da festa acabar. A reportagem é da Patrícia Contaldi.
Sol, calor e carnaval. Essa combinação perfeita foi um convite para aproveitar mais um dia de folia. Perfeito, maravilhoso. A gente com o sol, calor, chuva, raio, tudo para curtir carnaval a qualquer tempo. Maravilhoso. Tá tudo lindo, maravilhoso e feliz. Teve gente vindo de longe e não se arrependeu. Vim do Ceará, carnaval de Belo Horizonte maravilhoso, tá de parabéns, muito organizado. Quem abriu o carnaval em BH foi o bloco Baianas Ousadas, arrastando uma multidão de branco pelo centro da capital mineira. Todo ano o grupo homenageia um cantor baiano e em 2023 a escolhida foi Daniela Mercury. Melhor carnaval que existe em Minas! Esse aqui é o Trem na Cabeça. Trem, não precisa nem falar, trem é coisa de mineiro. Como é carnaval, todo mundo quer colocar um adereço na cabeça. Então vem essa ideia de coloque o trem na cabeça e vamos curtir o carnaval. No democrático carnaval aqui de Belo Horizonte tem espaço para os grandes blocos com seguidores fiéis e para os bloquinhos pequenos de bairro, como esse aqui, ó, o Bom Bloquinho. Esse bloco aqui a gente vem há mais ou menos uns 10 anos. Ele é um bloco que começou lá no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. E aí a gente vinha, na época, sem filho e agora a gente vem com as crianças. Então é um bloco de família, é um bloco pequeno. A gente vai atrás da bateria, é ótimo, né? Para ir com criança é bem legal. A festa continua. E aquilo, a fantasia eterna, o carnaval é para sempre. Em Brasília, o Pacotão, tradicional bloco de carnaval mais antigo da capital federal, saiu às ruas para satirizar. Há anos, o grupo faz críticas ao cenário político brasileiro. Ninguém escapa da crítica, da Miss Patriota aos caçadores de Putin. A regra aqui é fazer um protesto na base da fantasia de carnaval. Eu acho que a expressão política tem que ser livre, porque isso é a única garantia para o país ser livre. Em 1977, o general Ernesto Geisel, quarto presidente militar do Brasil, criou um pacote de leis. Entre as medidas polêmicas estava o fechamento do Congresso. O pacote não foi para frente e virou motivo de chacota entre foliões e jornalistas, que um ano depois criaram o bloco para satirizar essa época da história. A principal marca do bloco é a crítica política contra todos os governos. Como surgiu em plena ditadura e para escapar dos censores, os organizadores criaram um patrono imaginário, Charles Preto, retratado neste boneco. Então o Pacotão é uma proposta anarquista, etílico-cultural, entendeu? Contra a intolerância, contra a ditadura, contra a tirania. Atualmente, o bloco nada lembra os primeiros anos, em que os integrantes enfrentaram o regime militar para pular carnaval. Na época, as fantasias eram sutis, a fim de burlar a vigilância. Com democracia, a folia de Momo se tornou um ato político e também um apelo social. É um lugar da diversidade, é um lugar que a gente se sente livre para falar o que quiser. É bom demais. Depois de muito frevo, Recife e Olinda começam a se despedir desses dias de festa. A repórter Caroline Fernandes, que está no bairro do Recife Antigo, Marco Zero da cidade, tem as informações. Olá, boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Moradores e turistas que curtem o Carnaval do Recife se preparam para acompanhar a festa aqui na Praça do Marco Zero nesta terça-feira gorda, ao som de Alceu Valença, Elba Ramalho e João Gomes. Neste momento, a multidão aqui na Praça do Marco Zero se prepara para acompanhar os shows de André Rio e Nena Queiroga, que são artistas daqui da terra. Na sequência, tem shows de Lenine, Spock e Frevo Orquestra. João Gomes se apresenta aqui no Marco Zero por volta das 10 horas da noite. Na sequência, Alceu Valença e Elba Ramalho. Por volta das 3 horas da manhã, já em plena quarta-feira de cinzas, um orquestrão de frevo vai fazer o encerramento da festa nesta terça-feira gorda. O Carnaval do Recife recebeu 2.800 apresentações em 44 pontos de animação. A estimativa da Prefeitura é que a capital e Olinda tenham recebido juntas cerca de 4 milhões de visitantes. Do Recife, Caroline Fernandes para o Rede TV News.
Boa noite. Obrigado, até amanhã.